Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo. O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6, Vida Espírita. Relações após a morte. 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes? Existe entre eles subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm uns para com os outros uma autoridade relativa à sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. 274-A. Os espíritos inferiores podem escapar da autoridade dos superiores? Eu disse, irresistível. 275. O poder e a consideração que um homem desfrutou na terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não, os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lede os Salmos. 275-A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabeis que os espíritos são de diferentes ordens de acordo com seu mérito? Pois bem, o maior da terra pode estar no último lugar entre os espíritos, enquanto seu servidor pode estar no primeiro. Compreendei isso? Jesus disse: todo aquele que se humilhar será elevado, e todo aquele que se elevar será humilhado. 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra entre os espíritos de ordem inferior passa por humilhação? Frequentemente muito grande, principalmente se era orgulhoso e invejoso. 277. O soldado que, após a batalha, encontra seu general no mundo dos espíritos, o reconhece e ainda como seu superior? O título não é nada, a superioridade real é tudo. 278. Os espíritos de diferentes ordens se misturam uns com os outros? Sim e não, ou seja, eles se veem, mas se distinguem um dos outros e se afastam ou se aproximam, de acordo com os seus sentimentos, como acontece entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso dá uma vaga ideia. Os da mesma categoria se reúnem por afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e objetivo a que se propuseram. Os bons, pelo desejo de fazer o bem, os maus, pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrar entre seres semelhantes. 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns aos outros? Os bons vão a toda parte e é preciso que seja desse modo para que possam exercer sua influência sobre os maus. As regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbe com suas más paixões. 280. Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons empenham-se em combater as más tendências dos outros, a fim de ajudá-los a elevar-se. É sua missão. 281. Por que os espíritos inferiores gostam de nos induzir ao mal? Por inveja de não ter merecimento para estar entre os bons. Seu desejo é impedir, tanto quanto possam, os espíritos inexperientes de alcançar o bem supremo,
querem que os outros sintam o que eles mesmos sentem. Não acontece também o mesmo entre vós? 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra se materializa pelo reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos comunicarem-se de um mundo a outro. 283. Os espíritos podem esconder seus pensamentos? Podem se ocultar uns dos outros? Não, para eles tudo está à descoberta, principalmente entre os que são perfeitos. Pode se afastar um dos outros, mas sempre se vê. Isso não é, entretanto, uma regra absoluta, porque certas categorias de espírito podem muito bem se tornar invisível para outros, se julgarem útil fazê-lo. 284. Como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar a sua individualidade e se distinguir dos outros que os rodeiam? Eles constatam sua individualidade pelo perispírito, que os distingue um dos outros, assim como pelo corpo se pode distinguir os homens. 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece seu pai. O amigo reconhece seu amigo? Sim, e assim de geração em geração. 285A. Como os homens que se conheceram na terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Nós vemos nossa vida passada, a lemos como num livro. Ao ver o passado de nossos amigos e inimigos, vemos sua existência da vida à morte. 286. A alma, ao deixar o corpo logo após a morte, vê imediatamente parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente não é bem a palavra, como já dissemos. Ela precisa de algum tempo para reconhecer seu estado e se desprender da matéria. 287. Como a alma é acolhida em seu retorno ao mundo dos espíritos? A do justo, como o irmão bem-amado que é esperado há muito tempo. A do mal, como um ser que se equivocou. 288. Que sentimento têm os espíritos impuros quando veem um mau espírito chegando até eles? Os maus ficam satisfeitos ao ver seres à sua imagem e privados, como eles, da felicidade infinita, como, na terra, um perverso entre seus iguais. 289. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a terra? Sim, eles vêm ao encontro da alma que estimam, felicitando-na como no retorno de uma viagem, se ela escapou dos perigos do caminho, e a ajudam a se despojar dos laços corporais. É a concessão de uma graça para os bons espíritos quando aqueles que amam vêm ao seu encontro, enquanto o infame, o mal, sente-se isolado ou é apenas rodeado por espíritos semelhantes a ele. É uma punição. 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Isso depende de sua elevação e do caminho que segue para seu adiantamento. Se um deles é mais avançado e marcha mais rápido do que o outro, não poderão permanecer juntos. Poderão se ver algumas vezes, mas somente estarão para sempre reunidos quando marcharem lado a lado, ou quando atingir a igualdade na perfeição. Disso, a impossibilidade de ver seus parentes e seus amigos é, algumas vezes, uma punição.